falamos de malaçada, estamos a falar de dois fenómenos, basicamente um fenómeno linguístico e outro fenómeno ligado à doçaria e à gastronomia. E que consiste precisamente em fritar bolas de massa em farinha de trigo e que era usado muito provavelmente em Portugal desde a Idade Média e com o período do descobrimento e da expansão portuguesa vai ser transporte num primeiro momento para as Ilhas Atlânticas, aquilo que nós hoje em dia conhecemos como o espaço geográfico da Macaronésia, portanto composto pelos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde, e depois, numa segunda instância, até o Brasil. Este fenómeno gastronómico está depois também muito associado ao facto de ter sido utilizado na chamada doçaria conventual. E o que acontece neste período, especialmente no século XV e no século XVI, é o facto de as Ilhas Atlânticas, da Madeira e das Canárias, e depois mais tarde, já em meados do século XVI, o próprio arquipélago dos Açores, serem espaços de produção de cana-sacarina. E, portanto, nós temos aqui dois elementos fundamentais. Portanto, a produção da cana-sacarina, e que nos vai possibilitar termos o açúcar na mesa dos espaços, quer de nobreza, quer nos espaços conventual, portanto, na chamada doçaria palaciana e na doçaria conventual, que até aí o açúcar já existia, mas o açúcar era um condimento raro e que era utilizado essencialmente para fins terapêuticos. Estamos a falar, numa primeira instância, do açúcar mascavado e depois, com esta produção que nós temos nas Ilhas Atlânticas, passamos a ter o chamado aquele açúcar refinado, o açúcar branco, como nós hoje em dia conhecemos, que vai dar origem ao período áureo do chamado ouro branco. Não era mais do que este açúcar refinado. Ora bem, no século XV, e referindo especificamente ao arquipélago da Madeira e à Ilha da Madeira, nós vamos ter grandes produções de canaviais de cana-de-açúcar e a possibilidade deste açúcar entrar nos conventos. Ora, os conventos, e estamos a falar nas ilhas, especialmente conventos de freiras de clarissas, portanto, da Ordem de Santa Clara, que estão ligadas, portanto, são freiras franciscanas. Estas mulheres que vivem em clausura têm aqui várias condições para se dedicarem à gastronomia. Primeiro, têm todo o tempo do mundo, porque vivem fechadas dentro do espaço do mosteiro. Depois, porque têm dotes, portanto, têm dinheiro. Estamos a falar de mulheres que estão ligadas à nobreza, nomeadamente algumas filhas segundas, que, à falta de casamento, vão ficar o resto da sua vida em clausura nos conventos. E têm, além disso, normalmente atrás delas um séquito de criadas que as acompanham. E, portanto, há todo o tempo do mundo para se dedicarem a vários lavores, entre os quais a culinária. E esta culinária, como nós conhecemos, especialmente a doçaria conventual, ela está ligada normalmente ao calendário litúrgico que existe. E nesse calendário litúrgico haviam 3 dias, que eram os 3 dias que antecediam o período da Quaresma, que era o chamado intrudo, hoje em dia nós conhecemos como o Carnaval, em que se começa a usar este doce, esta chamada malaçada, na Madeira. E particularmente, vou-me referir ao convento de Santa Clara, nós temos de pensar também em outro vocábulo, que é intrudo. Nós encontramos no documento 2 momentos do intrudo. Temos o intrudo antes da Páscoa, que é o intrudo da Quaresma, e temos o intrudo do Natal, que é o intrudo do Advento. Acontece que na documentação referente ao convento de Santa Clara, durante estes 2 momentos, são em épocas diferentes durante o ano, nós verificamos a entrada de muitos géneros alimentícios que permite fazer uma leitura que antes de períodos de jejuns havia realmente um consumo quase que exacerbado de outros alimentos. Ora, para a confecção das malaçadas e dos sonhos, elas não aparecem sozinhas, isoladas, aparecem normalmente ligadas a outros doces. Aparece a palavra doce muitas vezes isolada, mas aparece, por exemplo, o pão doce, aparece, por exemplo, o pão de ló, aparece as cavacas, e, portanto, um conjunto de doces que também estão juntos às malaçadas e os sonhos. A designação de sonhos é mais tardia, pelo menos para o convento franciscano, onde essa designação é muito mais abundante,
e aparece particularmente no final do século XVIII e, portanto, durante a primeira metade do século XIX. Enquanto que a designação de Malaçadas aparece realmente no convento de Santa Clara, já num tempo mais recuado, desde o século XVII, e muito acentuado e com muita documentação disponível nas referências, não nas receitas, mas na referência às malaçadas e aos sonhos, na documentação do convento de Santa Clara. E é muito interessante verificar a entrada de ingredientes que vão enriquecer esses doces e também os sonhos e as malaçadas. Evidentemente que temos o trigo e mais tarde a própria designação de farinha também fica explícito, uma grande quantidade de açúcar, e muitas vezes o açúcar vem definido pela sua qualidade, como às vezes aparece apenas açúcar, mas, por exemplo, açúcar branco, açúcar fino, açúcar mascavado. Aparece muitas vezes a calda de açúcar, portanto, juntamente com o período do entrudo e, portanto, da confecção das malaçadas. As especiarias, um grande leque de especiarias que não serão só para determinados doces, mas possivelmente até para o bolo de mel, que no convento de Santa Clara, por exemplo, está bem documentado no século XVII, mas que alguns historiadores, como José João de Sousa, já o refere no século XV. Mas estas especiarias, como a noz moscada, como a canela, a erva doce, o cravinho da Índia, e portanto verifica-se aqui uma preocupação na confecção dessa doçaria, mas para as malaçadas nós encontramos muito, como já referi, a farinha, muito açúcar, muitos ovos, muita manteiga, o azeite, particularmente o azeite doce, e portanto e também alguns utensílios que deduz que seriam para as amassaduras, porque no convento de Santa Clara havia vários fornos e várias cozinhas, porque havia uma cozinha principal, mas depois algumas freiras abastadas tinham mesmo a sua cozinha privada. No que diz respeito ainda a esta questão das malaçadas e uma relação com o entrudo, a gênese da própria designação de entrudo, do intrudar, está diretamente relacionada com as festas de Baco, portanto as festas desde o vinho, e portanto às quais estão associadas grandes festividades, danças, cantares, folias, portanto uma festa profundamente profana, e que o cristianismo vai, portanto, condenar. No entanto, nós verificamos que este consumo antes da Páscoa e antes do Natal é também conotado com alguma festividade, pelo menos no momento que quer de confeccionar estes produtos, quer no consumo desses mesmos produtos. Nós, em termos de, por vezes, alguma confusão naquilo que se define enquanto doçaria conventual e o que é doçaria conventual e o que eventualmente poderá ser, digamos, uma doçaria popular ou uma doçaria até tradicional. Nós, no caso açoriano, não temos muitas fontes, não é que elas eventualmente não possam existir, mas pelo menos não têm sido estudadas até o momento, muitas fontes que nos apontem, nomeadamente em livros de receitas e em livros de contabilidade dos antigos conventos açorianos, porque temos que perceber que no arquipélago dos Açores a Ordem de São Francisco esteve extremamente implantada. Portanto, nós tivemos cerca de 15 conventos de freiras clarissas no arquipélago dos Açores. É muito natural que no arquipélago tenha existido, portanto, esta insistência, esta participação das freiras na confecção das malaçadas. Nós temos, no entanto, no caso madeirense, esta tradição está mais estudada. Por uma razão muito simples, porque nos chegaram até os dias de hoje alguns livros de receitas dos conventos de clarissa existentes na Ilha da Madeira e, portanto, existem referências ao próprio nome de malaçada e ao facto desta iguaria ser confeccionada e ser consumida no período do entrudo. A malaçada, que no fundo é um doce que já vem também, como vos disse,
do continente português, nomeadamente as filhoses, como nós conhecemos em Portugal continental. Ela vai adotar na Madeira uma terminologia chamada de malaçada. Há várias teorias para esta questão da malaçada. Provavelmente o nome vem do facto da massa no seu interior não ficar totalmente frita, fica um pouco crua, e daí a malaçada. A malaçada é essencialmente, neste caso, um fenómeno linguístico das chamadas filhoses, desta massa em bolo que é frita e que vai ser muito conhecida, especialmente no arquipélago da Madeira, nas Canárias e também nos Açores. No caso madeirense, fazendo aqui a comparação para os Açores, estamos a falar de bolas, que são bolas, pequenas bolas. No caso dos Açores, a massa é estendida, um pouco idêntica às filhoses da Beira Baixa, que nós podemos presenciar na Beira Baixa. E, portanto, basicamente, ao longo do século XV e do século XVI, o que nós temos é este fenómeno gastronómico a ser utilizado no período do intrudo pelas freiras. Elas eram vendidas, nesta altura, pelas freiras, nomeadamente seriam vendidos, obviamente, no primeiro momento às classes altas, e, obviamente, depois o doce vai acabar por se vulgarizar ao longo do século XVI e do século XVII. As malaçadas que são consumidas com mel de cana, no Carnaval, na Madeira, e que é mais um elemento onde temos a cana-de-açúcar, toda a cultura da cana-de-açúcar que está por trás do facto de consumirmos as malaçadas com mel de cana. Depois desta realidade eu parti para Canárias, para Cabo Verde, para São Tomé e Príncipe e para o Brasil, para tentar recolher, junto da produção artesanal, rudimentar e familiar, porque não me interessava a produção industrial, mas sim no interior do Brasil, onde encontramos essa produção familiar, rudimentar, que conserva muitas das características da nossa produção primitiva da Madeira, da produção açucareira madeirense, histórica, que os madeirenses, sabemos que foram os madeirenses que levaram essas técnicas e essa terminologia da produção e da cultura açucareira para estes novos espaços do Atlântico. E então interessava-me ver até que ponto, nesses lugares, encontrávamos traços dessa produção histórica madeirense, da cultura açucareira, e também esses elementos culturais que são o uso do mel de cana nesses espaços atlânticos a partir da Madeira. Então, quando cheguei a Canárias e fiz entrevistas na ilha de Gran Canária e de La Palma, fui na ilha de La Palma, onde existe uma grande produção açucareira e uma grande semelhança com a Ilha da Madeira. É uma ilha muito parecida com a Ilha da Madeira, a nível de relevo, de orografia e a nível mesmo linguístico, é onde se conservam mais traços dos portuguesismos que foram levados para Canárias com a presença portuguesa, sobretudo de madeirenses, que foram para lá construir os engenhos e ensinar a fazer o açúcar de cana. E aí encontrei a rapadura, que é o doce típico da ilha de La Palma, que é o açúcar, o fabrico do açúcar com mel, em que não se separa o açúcar do mel da cana. E então é um açúcar mascavado que se usa juntamente com o gófio, que são cereais tostados, e que se junta com o gófio, e é chamado gófio de mel, e é o doce típico da ilha de La Palma, em Canárias. Mas aí também encontrei a palavra malaçada, o malaçã, que é a malaçada madeirense, exatamente devido a essa grande proximidade e essa grande presença dos madeirenses na ilha de La Palma. E fiquei encantada realmente por descobrir mais essa semelhança e essa proximidade com a Ilha da Madeira. E eles entendem-nos quando nós falamos português tão bem, não têm dificuldades como os outros espanhóis, exatamente porque este espanhol atlântico das Canárias tem muito da presença portuguesa e muitos portuguesismos que são elementos linguísticos que estão associados à sociedade e à cultura das próprias ilhas, das Canárias, sobretudo La Palma. As malaçadas vão chegar, provavelmente, aos Açores no final do século XV, entre o final do século XV e o princípio do século XVI. E porquê? Porque é a altura que Rui Gonçalves da Câmara, que era o filho do capitão Natário do Funchal, vai adquirir a capitania de São Miguel nesta altura. E nós vamos assistir,
ao longo desta segunda metade do século XV, finais do século XV, portanto estamos a falar por volta de 1474, mais precisamente, até o século XVI, há um forte incremento e uma forte vinda de madeirenses, especialmente para os Açores e em especial para a Ilha de São Miguel. Embora tenham vindo para outras ilhas do arquipélago, a Ilha de São Miguel, ao longo desta altura, é aquela que concentra a maior chegada, o maior contingente de madeirenses. E os madeirenses vêm não só atrás deste novo capitão do donatário, mas também porque temos que perceber que rapidamente a Madeira, quando chegamos ao final do século XV, a Madeira já está transformada em grandes canaviais de produção de cana sacarina e existe já pouca terra. E, portanto, o que acontece é que digamos que o primeiro fenómeno migratório que nós assistimos nesta altura, a vinda de contingentes de madeirenses para os Açores e também para as Canárias. E, obviamente, nesta altura, chega aqui a chamada tradição das malaçadas, chegará a São Miguel. E veio e ficou. E, obviamente, o que acontece é que depois vai adotar outras mutações ao nível do próprio receituário e, como disse, ao nível da própria forma como a malaçada é feita. Portanto, neste caso, uma massa estendida e não em forma de bola, como acontece na Madeira. Obviamente, ao longo do século XVI e século XVII, esta tradição, a tradição das malaçadas, vai estender-se e vai chegar, obviamente, ao Brasil. Aqui no Brasil, o fenómeno gastronómico da fritura desta massa mantém-se, mas, obviamente, no Brasil ela vai adotar uma outra terminologia em termos linguísticos, os bolinhos de chuva e outros nomes que vão adotar ao longo do Brasil, e nós no Brasil vamos também ter este tipo de massa frita muito, muito comum. Aliás, no Rio de Janeiro, há várias referências no Rio de Janeiro, neste período do intrudo. Nós todos sabemos que o Carnaval é algo que é vivido intensamente no Brasil, de forma muito especial no Rio de Janeiro, e já no século XVII e no século XVIII há referências a fenómenos gastronómicos idênticos a estes da malaçada, que são popularizados no intrudo. Nós, hoje em dia, o intrudo, este nome já está um pouco no esquecimento, são os 3 dias antes da Quaresma, aquilo que nós conhecemos como o Carnaval, e, portanto, esta tradição vai também ter, digamos, um forte incremento no Brasil. E também já muito mais recente, no caso do Havaí, aquilo que nós vamos ter no final do século XIX, um contingente de madeirenses e de açorianos que vão para o Havaí, precisamente para as plantações de cana-do-açúcar, e vamos ter também no Havaí a tradição das malaçadas. Aqui vai adotar o nome de malaçadas. Aliás, ainda hoje em dia há a Malaçada Day, que é uma época e um dia especial em que no Havaí os havaianos, portanto, têm e confeccionam este tipo de doce. As malaçadas, eu sempre me lembro da minha mãe fazer, era típico do Carnaval, ou seja, quando a minha mãe fazia as malaçadas, aquilo era uma festa. Toda a gente, aquilo vinha aquele cheirinho já frito, e mesmo o trabalho que a minha mãe tinha a amassar a malaçada e fazer, a minha irmã mais velha ajudava, e a gente andava sempre ali de roda, principalmente eu, sempre a ver como é que elas faziam, como é que não faziam. Sou mais nova, né? Tenho 4 irmãos, eu sou a mais nova dos 4 irmãos, já sabe que a mais nova não era tida nem achada nas coisas da cozinha, enquanto pequenina, e a minha mãe fazia as malaçadas com a minha irmã. Era uma alegria, porque sabíamos que podíamos comer à vontade e não havia limite. A gente podia comer 2, 3, 4, que a minha mãe não se chateava, nem nada que se parecesse, porque naquela altura era difícil a gente comer aquilo que queríamos. Então a gente comia à fartura. A minha mãe nunca nos impedia de comer, ela fazia mesmo com grande quantidade, e a gente comia e adorava, e ela fazia muito bem feitas. A gente, quando ia à casa dos tios e via que as malaçadas que elas faziam, dizia logo, eu prefiro as da minha mãe, que eram mais fofinhas, mais redondinhas, e adorava. Aquilo era um dia de festa. Nós, quando chegava terça-feira, era sempre a terça-feira de Carnaval, assim não havia hipóteses. Era sempre terça-feira de Carnaval que havia as malaçadas, e aquele cheirinho era uma maravilha. Aquele cheirinho que a gente invadia a casa toda, e aquilo já era a altura de comer, e a gente comia. Adoro comer malaçadas sempre quentinhas, acabadas de fazer, e já gostos diferentes. No dia a seguir já não é tão saborosas para mim. Eu gostava quentinhas e do dia. A minha irmã do meio adorava passado 2, 3 dias, porque 2, 3 dias elas já estavam mais durinhas, mais com
são forradas com açúcar, o açúcar já está todo derretido, e ela adorava comer aquilo mesmo durinhas. Eu já não gostava. Comia no dia e ficava-me assim. Elas adoravam, eu não. Eu só comia no dia e gostava de ver fazer. Gostava de estar ali a mexericar, como é que a minha mãe fazia, o que é que punha, como é que fazia, como é que amassava, como é que não amassava. Eu adorava estar ali a mexericar, a ver, porque eu não podia mexer, né? Porque era mais nova. Então havia a minha irmã mais velha que estava ali ao lado da minha mãe a apoiar. Mas no pirar das malaçadas, a aguentar a pana das malaçadas era sempre ela. Eu não. As malaçadas delas eram muito conhecidas e eu tinha boa venda no supermercado que ela fazia. Há um dia que uma jornalista da RTP surge, na altura Teresa Nóbrega, foi-lhe fazer uma entrevista, como normal, e perguntar como é que ela fazia as malaçadas. E lá a minha mãe não tinha segredo nenhum, não tem segredo nenhum as malaçadas, então explica, leva isso e tal, e na hora de fritar, a minha mãe diz, unta-se as mãos em óleo, banha, porque antigamente tinha era banha, a minha mãe disse, olha, unta-se as mãos em óleo, neste caso, molda-se a malaçada e se põe-se a fritar. E a pessoa que está ao lado vira para poder fazer isso. E era o que a minha irmã mais velha fazia, ou seja, a minha mãe moldava, punha na frigideira, a minha irmã virava e punha para lá. Qual foi o nosso espanto? Meses. Não foi muito, isso foi na altura do Carnaval. Ali para a frente, quando à chegada dos imigrantes e das pessoas que vêm passar as férias a São Miguel, qual era o nosso espanto? A minha mãe passava na rua e uma senhora cumprimentava. Muito obrigada pela tua receita. Mas a minha mãe disse, mas eu não tenho diferença nenhuma. Então, sabes porquê? Eu fritava as malaçadas, era com leite, eu untava as mãos com leite. E aquilo respingava na manteiga, que era uma coisa séria. As minhas raparigas, então, ninguém queria estar de roda de mim. Porque aquilo respingava e queimava. Né? Então, a minha mãe recebeu mensagens, vamos dizer, de São Miguel tudo, ou seja, todas as pessoas que conheciam São Miguel, toda a gente agradecer-lhe aquela dica, porque davam as mãos em leite e ela deu a dica do óleo, que é mais prático. É prático, envolve bem a malaçada, molda-se muito melhor e não respinga com o óleo, não dá para se queimar. Ela recebe desde do Canadá, da América, da Califórnia. Ela recebeu mensagens de tudo, de onde está uma açoriana que faz malaçadas açorianas, todas elas agradeceram este contributo que ela deu num programa, numa entrevista que faz à RTP, com a jornalista Teresa Nóbrega, e ainda há relativamente pouco tempo, ainda pessoas ainda não sabem que a minha mãe já partiu, já se foi embora, e perguntaram onde é que ela fazia as malaçadas. Eu disse, infelizmente já não está entre nós, mas está cá a filha que fica com o dom dela e com muito orgulho faço e com muito gosto. Eu sou casada com um madeirense, eu gosto de agradar o meu marido e gosto que ele se sinta em casa, mesmo longe, mas que tenha aquilo que é seu, aquilo que lhe é devido, e também para transmitir aos meus filhos o que era a vivência do pai, quando era novo, e o que é que ele comia na Madeira, e também temos que comer nos Açores. Todo açoriano gosta de comer a sua comida, todo madeirense que está longe de casa gosta de sentir-se um pouco em casa, longe de coração, mas também tem que estar perto daquilo que é mais querido. E assim foi. Eu disse, bem, vou ter que aprender. Se as minhas malaçadas levem ovos, essas também vão levar uns ovos para ligar. E foi o que eu fiz. Experimentei com 2 ovos ou 3, aquilo ligou e lá fiz a malaçada. Mas isso para dizer que, nessa altura aqui, quando juntei os ovos, eu não havia internet, não havia livros com receitas de malaçadas. Eu aprendi sozinha. Por uma questão de culinária, né? Sendo filha de cozinheira, eu disse, bem, água e farinha não liga. Há uma coisa até que é mais que eu não estou a dar com o jeito. Só o ovo é que vai me ligar ali. E foi o que eu fiz. Juntei os ovos, aquilo deu certo, fiz a primeira vez, a segunda e a terceira, e é uma maravilha. A primeira vez todas nós comemos com açúcar e canela, porque não tínhamos mel de cana, mas quando agora faço sempre questão de ser na altura do Carnaval de fazer as malaçadas, guardar sempre um bocadinho de mel de cana do Natal, que uma período curte. Eu guardo sempre um bocadinho de mel de cana para quando chega o Carnaval a gente fazer as malaçadas à moda da Madeira, que nos últimos anos tem sido sempre à moda da Madeira, e a gente come, delicia-se, e é diferente das nossas. O nome é igual, as malaçadas são iguais de nome, mas de consistência completamente diferente. A malaçada madeirense é feita com farinha,
ovos, fermento e sal. E água morna. Nós envolvemos tudo e depois fazemos, quando está tudo bem envolvido, quando está tudo bem ligado entre si, bate-se, para a gente ver aquela consistência mole, para poder envolver-se bem. Bate-se aquilo bem batido, está bem batido e a gente vê que a consistência está mais molinha, a gente quando bate sente mesmo aquele som de vácuo, a gente dá um bocadinho de ar ali à malaçada, que é para ela se ficar com ar e para ficar toda levedazinha. Quando a gente sente que aquilo está mesmo leve, que a gente bate bem com as mãos, a gente aí está em altura de deixar repousar mais ou menos o tempo que ela deixar para crescer. Quando tiver crescido, a gente depois frita-se. A malaçada açoriana. A farinha, ovos, açúcar, leite, manteiga, sal e fermento. A malaçada tem que se fazer põe-se os ovos, a manteiga, bate-se com o açúcar, o fermento. O envolver tem que ser com mais cuidado, porque para ela não ficar, para não criar grumes, a gente tem que trabalhar com ela um bocadinho mais delicada. A gente deixa envolver tudo bem envolvido e depois tem que se amassar bem amassado, perde-se ali bastante tempo, dá-se umas boas amassadelas, que é para ela ficar bem envolvida e bem fofa e bem trabalhada. E deixa-se envolver bem. A gente tem que sentir que aquela massa, quando está-se a amassar, temos que sentir as mãos quando estamos a amassar, que não sentimos nem o açúcar, nem a farinha, mas temos que envolver, temos que sentir massa, temos que bater bem batida, temos que sovar bem sovada ali a malaçada, não tanto quanto a massa sovada é parecida, mas não é tanto como isso, mas a malaçada tem que ser bem trabalhada. Depois está bem trabalhada, nós adicionamos no final aguardente com limão, para poder cortar o gosto do ovo, porque para muitas pessoas às vezes faz mal, e então aquilo dá-lhe corta o efeito do ovo e costuma dizer, estamos a beber a malaçada, que é para ela descansar, ficar ali bem relaxada, para não ficar muito ofendida da pancadaria que levou. Leva ali a cachaçazinha com o limão, aquele gostinho a limão, bate-se bem batida, deixa-se ali descansar. Dali a 10 minutos mais ou menos, a gente dá de mão. A de mão para quê? Para saber se a massa está boa, para se poder fazer as malaçadas a seguir. Ao vir a segunda de mão, quando a gente dá a segunda de mão, já sabe se vai ter mais trabalho, menos trabalho, quando for para fazer a malaçada. Se ela tiver mais molinha, temos que ter cuidado com o fazer da bolinha, já vamos nos prevenindo que ela vai ficar molinha. Se ela ficar uma boa consistência, a gente já só pode fazer à vontade e distribuir bem à vontade a quantidade de malaçadas que vamos fazer. Malaçada madeirense é acompanhada com mel de cana e também há quem use açúcar com canela e com açúcar. Eu pessoalmente gosto com mel de cana. Mas se não tiver mel de cana, e se me apetecer fazer umas malaçadas madeirenses, vá mesmo com açúcar. Açúcar normal, a gente come-se. E é bom. A malaçada açoriana, obrigatoriamente, tem que ser com açúcar. Acabada de fritar. A malaçada tem que ser envolvida ali, não é logo e já que sai da frigideira, mas dali um bocadinho mesmo quentinha, envolve sem açúcar. E deixa-se tudo em açúcar e põe-se à parte. Enquanto que malaçada madeirense, a gente pode deixá-la sem nada e depois mais tarde pode-se adicionar o mel de cana e a gente come bem. A diferença entre uma e outra são diferentes. Não posso dizer que são iguais. Eu gosto da açoriana e gosto da madeirense. Eu gosto, a única diferença que eu acho nas duas é que, enquanto que a madeirense eu posso comer umas 10 malaçadas pequeninas, a açoriana só vou conseguir comer 2, porque é completamente diferente, são gostos diferentes. Não posso comparar nem uma nem outra, todas têm o seu lugar, o seu patamar, ou seja, todas são saborosas, tanto gosto de uma que gosto da outra.
Eu, se me apetecer fazer, eu não faço, se apetecer fazer a outra, eu faço, e a gosto. Tanto faz, depende da disposição. Portanto, basicamente perceber que as malaçadas estão associadas, e o seu percurso ao longo da história esteve, num primeiro momento, associado quer à diáspora, quer ao facto da existência conventual e à produção da cana-sacarina. Portanto, em todos esses espaços geográficos que nós falamos, desde as Ilhas Atlânticas até o Brasil e até o Havaí, há sempre a relação com a produção da cana-sacarina, que é um elemento que acompanha sempre a produção das malaçadas.